Série Esperança na Crise Final. Parte 4. Sendo que o sinal ou selo de Deus é a lei divina e, em particular, o sábado, verdadeiro dia de repouso, o sinal da besta, poder inimigo de Deus e da verdade, deve ser um falso dia de repouso. Assim como a observância do sábado, de acordo com o 4º mandamento, testifica de nossa lealdade ao governo de Deus como Criador e Salvador, a observância do domingo, que será universalmente imposta pela imagem da besta e os demais poderes apóstatas, é o sinal da besta, ou seja, o sinal da lealdade a um falso poder inimigo de Deus e da verdade. O ponto focal da grande e milenar controvérsia entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, será a observância ou a violação do verdadeiro dia de repouso. Os que não aceitam o sinal ou marca da besta, os que se negam a observar o domingo e a participar simultaneamente em atos de culto que comportarão a violação do Santo Sábado, serão perseguidos. Perderão toda a proteção da parte do Estado. As garantias constitucionais serão suspensas para eles, e privá-los-ão dos direitos mais essenciais, até mesmo os da subsistência, como o de comprar e vender. Antes que termine o tempo da graça, será promulgada uma lei dominical de âmbito federal. Esta dará começo a uma grande hora de prova para a Igreja, a crise máxima de sua história. Hoje, as leis que obrigam o descanso dominical pretendem ter caráter social e de saúde, admitem exceções e insiste-se em que estão desprovidas de todo o conteúdo religioso. Leis semelhantes encontram-se em vigor em grande número de estados do grande país norte-americano. Breve, porém, essas leis se farão obrigatórias em todos os estados da União, convertendo-se praticamente em lei federal ou nacional. Essa lei será talvez de natureza diretamente religiosa, comportará de alguma maneira um ato de culto ou de violação do verdadeiro dia de repouso, e sua promulgação será exigida pela imagem da besta, ou seja, pela confederação do protestantismo apostatado, o qual agirá com o apoio católico e espírita, e isto dará começo à grande perseguição. E quando essa lei se tornar federal, religiosa e obrigatória em todos os Estados Unidos, nos demais países do mundo promulgar-se-ão leis idênticas, de maneira que a perseguição será geral. Esse é o momento em que os filhos de Deus deverão preparar-se para sair das grandes cidades e, em breve, abandonar também as cidades pequenas. Depois que as últimas 7 pragas começarem a cair, quer dizer, depois de finalizar o tempo da graça, ou seja, durante o tempo de angústia, dar-se-ão os seguintes acontecimentos nesta cadeia. Número 6. A imagem da besta. O protestantismo apostatado procurará matar quantos não a adorem. Verso 15. Sairá um decreto de morte para os que observam o sábado, acusados que serão de inimigos da lei e da ordem, e causadores de todas as calamidades que sacodem a terra, as pragas. O decreto de morte terá uma data específica para o seu cumprimento. Quando for promulgado, os filhos de Deus sairão de todos os centros povoados, inclusive das pequenas cidades, e se refugiarão nos bosques, nos desertos, nos lugares escarpados, onde contarão com a especial proteção de Deus e a assistência dos anjos, os quais lhes proverão alimentos. Será um tempo de verdadeira angústia, em que os fiéis clamarão a Deus de maneira incessante e com todo o fervor, solicitando libertação. Os poderes aliados na luta contra Deus, sua verdade e seu povo serão o dragão, a besta e o falso profeta. Apocalipse 16:13. O dragão representa Satanás.
neste caso particular, trabalhando por intermédio do Espiritismo sob todas as suas formas, pagã, agindo nas modalidades de cultos pagãos e de superstição, cristã, amalgamando-se com os cultos protestantes ou católicos por meio de milagres e na base da doutrina comum da imortalidade da alma, científica, sob o nome de parapsicologia e outras denominações, etc. A besta é o papado e a Igreja Católica Apostólica Romana, e o falso profeta é o mesmo poder que é representado pela imagem da besta, isto é, o protestantismo apostatado confederado. Tanto o protestantismo como o papado atuarão em estreita vinculação com o Estado para impor leis de caráter religioso. E esta união de Igreja e Estado se estenderá por todo o mundo.